ricos, víctimas de paraísos artificiales como la droga. Durante a visita, o Papa chegou bem perto do Cristo. E numa entrevista exclusiva ao jornalista Gerson. Hello, estão vendo essa bagunça? Pois é, isso é sinal de que eu tenho trabalhado muito, não tenho me cuidado e não tenho cuidado da minha casa. Então, vamos conversar e arrumar o guarda-roupa juntos hoje. Até porque tudo que tá pra baixo é coisa de calor. E agora a gente está no frio. Então, bora. Eu espero que vocês estejam me ouvindo direito. Eu vou começar pegando todas essas coisas aqui. Vou pegar tudo. Tem que realmente arrumar esse guarda-roupa, porque o negócio, meus amores, está tenebroso. E eu acho que é muito por conta também, não só de eu estar trabalhando muito, mas, assim, de uma ansiedade. Eu sou muito ansiosa. E aí eu fico ansiosa, a um ponto que me paralisa às vezes. Então a minha casa está um nojo. Eu geralmente não filmo, então, assim, já era pra eu ter filmado pelo menos uns 3 vídeos. Eu queria estar postando 2 vezes na semana, mas eu simplesmente não consigo. Eu não consigo fazer isso porque, não sei, é ansiedade mesmo, gente. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Nossa senhora, tem tanta coisa aqui. Jesus. Como que eu deixei chegar a esse ponto? Nossa, eu estou com vergonha de mim. Diria até que é um pouquinhozinho, assim, de depressão. Eu tenho depressão sazonal, né? Que é quando esfria. Toda vez que esfria, que fica muito nublado, assim, esse tempo horroroso que tá aí ultimamente. Eu fico muito triste e paralisada. Eu não consigo fazer nada. Então, acredito que esse seja uma das coisas que estão acontecendo, é isso. Tá, agora eu tenho que ver o que eu vou fazer. Nossa, chega a dar uma preguiça de ver tanta roupa assim. O pior, eu não uso metade dessas roupas, porque eu não gosto. Calma, vamos pensar direito aqui. Vou trazer tudo aqui pra baixo mesmo, melhor, que aí eu me resolvo. Enfim, queria conversar com vocês. Ai, muito aleatório esse vídeo, mas enfim. Eu queria conversar com vocês sobre isso mesmo, o que tem acontecido comigo, assim, de estar me sentindo paralisada de certa forma, sabe? Tem sido bem tenso de lidar com isso. Eu comecei... vou falar. Eu não ia falar até tá tudo certo, não. Mas eu tô fazendo um treinamento numa empresa. E aí vocês vão falar, mas Júlia, você acabou de fazer um vídeo, tipo, 1 mês atrás, falando do quão bom é ser um CNPJ agora, não ser CLT. E, de fato, eu fiz isso, mas as coisas... Os últimos 2 meses... Não, mais ou menos, 2 últimos 2 meses, 2 meses e meio, tem sido muito difícil pra mim. Assim, a minha vida tem sido muito complicada, muitas mudanças. Eu meio que não tenho gostado muito da vida. Sendo bem sincera, assim, falando brutalmente honesta com vocês. Eu tenho
não gostado da vida. E isso e você claramente consegue ver no meu guarda-roupa, né? Na minha vida, na minha casa. Não gosto nem de receber ninguém aqui em casa, porque tá sempre bagunçado, porque eu não tô conseguindo me levar a arrumar tudo. Sério. Ai, me dá muita raiva de mim falar isso, mas é verdade, gente. E eu acho que tem coisas da vida, né? Fases e fases, né? Eu tinha, assim que eu mudei, setembro a dezembro, nossa, foi uma fase da vida muito boa pra mim. Muito boa mesmo, assim. Eu fui muito feliz. E desde janeiro ainda foi bom, mas depois de fevereiro tudo tem caído tanto. E eu sinto como se eu tivesse mergulhado e não conseguido voltar, sabe? Me sinto meio que afogando às vezes. Tantas certezas que eu tinha sobre a minha vida adulta que ou não aconteceram ou eu não consigo fazer acontecer, que não sei, eu não sei. Eu literalmente não sei como dizer isso, sabe? Como expressar essas coisas. O fato é, eu não tenho me sentido bem comigo mesma, com o meu emprego, né, com os meus alunos, no caso, com a minha escola. Não tenho me sentido bem com a minha saúde. Eu não tenho me sentido bem em nada. Em nada. Eu tenho me sentido muito mal. Já acendi 300 velas. Mentira, mas assim... acho que ali não dá pra ver, mas tem vela ali. Eu acendo vela, eu leio o terço. Eu faço tudo o que tiver. Tudo que você falar assim, Júlia, faz pra melhorar a tua vida. Eu faço. Porque eu realmente tô aceitando qualquer sugestão. O negócio tá bem complicado. Nossa, foi uma coisa horrível que me falaram. Uma coisa horrível que me falaram num comentário no início desse ano, em que eu tava conversando sobre isso, né? Sobre como as coisas não estavam bem. E aí uma pessoa veio e me falou assim: você precisa de Deus. A vontade que dá de enfiar a mão na cara de uma pessoa, que quando a pessoa tá num momento de tristeza, num momento caído, a pessoa fala, você precisa de Deus. Quem precisa de Deus é você, meu amor, que não olha com compaixão pro próximo. Entendeu? Isso me dá uma raiva muito grande. Até porque eu não exponho muito a minha fé, mas eu acredito em Deus. E não tenho religião. Eu até cheguei a fazer primeira comunhão, mas só fiz a primeira comunhão também, igreja católica, mas eu já fui em tudo. Já fui em igreja católica, já fui em igreja evangélica, já fui em centro espírita, já fui em tudo. E eu acho legal todas. Tipo, eu acho legal você pegar um pouco de todas. Eu acredito que o bom da vida é isso, sabe? Não precisa ter necessariamente uma religião, mas ter uma crença. E eu sou uma pessoa que reza todo dia, que tem uma fé muito grande. Quando eu li aquilo, não é porque eu não exponho a minha fé e não desejo expor a minha fé que eu não acredite. Só que para uma pessoa que já é afastada de igreja, não no meu caso assim, mas se fosse uma pessoa que fosse afastada de uma fé também, isso não traria pessoas de volta, gente. Não traria. Pra igreja, enfim, isso não ia ajudar. Isso não ajuda, isso só piora a situação. E aí eu lembro que quando eu recebi aquele comentário, a primeira coisa que eu fiz foi excluir. Excluir o comentário, porque eu não queria aquele tipo de negatividade na minha vida. E porque eu tava me sentindo muito mal, eu falei, caraca, será que eu não tenho fé o suficiente? Será que essas coisas ruins acontecem comigo porque eu não tenho uma boa fé, porque eu não sou da igreja, porque isso e aquilo? E aí eu caí eu não sei nem como falar isso em português, uma espiral
Ai, não sei, em inglês é spiraling. É a única coisa que vem na minha cabeça agora. Eu tava ali, spiraling, eu tava meio tipo. Eu não sei nem como explicar. Eu tava. Será que eu preciso voltar pra igreja? Será que todas as coisas ruins acontecem comigo porque eu não tô na igreja? Porque a minha fé talvez não seja suficiente estando em casa e tal? E aí eu resolvi fazer a quaresma. E vou ser sincera, eu só fiz 20 dias, porque no 20º dia da quaresma foi horrível. Eu nunca me senti tão mal numa coisa que era pra me sentir tão bem. E ali eu desisti, falei, esquece quaresma, não vou ficar rezando rosário com essa gente aqui. Isso não sou eu tô fazendo pelos outros. Sendo que eu nem tava postando em lugar nenhum, mas eu tava fazendo só pelos outros. E não sou eu, não é quem eu sou, não é o que eu quero, não é o que eu acredito. E aí eu decidi só rezar o terço, todo dia eu rezo o terço, e eu gosto. Na quietude da minha vida, eu acordo e eu rezo o terço, fico meia hora lá rezando o terço, e faço todos os dias. Desde então, sem precisar falar pra ninguém, sem precisar expor ninguém, sem precisar estar com ninguém, só eu e Deus. E mesmo assim, coisas ruins continuaram acontecendo. E foi ali que me deu um estalo de que não necessariamente as coisas ruins estavam acontecendo porque eu não estava na igreja, porque eu não estava tendo fé. Mas as coisas estavam acontecendo dessa forma porque era o que precisavam acontecer. Era o que precisava acontecer. E quando eu realmente... É uma coisa que a gente sabe, né? Tudo acontece por uma razão, as coisas acontecem como tem que acontecer, beleza. Isso é coisa que a gente sabe, mas quando a gente percebe mesmo, tipo, na nossa vida, é diferente, é muito diferente. E aí eu percebi, e uma semana depois, me deu um estalo, assim, de... Cara, eu vou procurar um emprego. Eu não tô muito bem, vou procurar um emprego. E aí, mandei currículo. 2 dias depois, eu tava empregada. Eu tava também com um problema muito grande aqui, que tava entrando água na minha casa, por conta das chuvas. E a imobiliária, isso é um problema que vem tendo desde o ano passado, já falei sobre isso no canal. E a imobiliária não me ajudava de jeito nenhum. E aí, naquela semana também, eles vieram e consertaram. Finalmente, foi uma coisa que, assim, eles fizeram em 40 minutos. E eu estava há 6 meses pedindo por ajuda. Enfim. Foi uma semana assim, uau, legal. Foi há pouco tempo. Isso foi há pouco tempo. E aí eu não sabia muito como conciliar, porque não é porque eu arranjei um outro emprego que eu vou deixar as minhas aulas de lado. Eu ainda tenho os meus alunos, ainda é a minha maior fonte de renda. Esse outro emprego é uma coisa assim, extra, sabe? Eu vejo como uma rendinha extra pra mim. E aí eu falei assim, pô, é isso, sabe? Eu fiquei tão preocupada, eu entrei tão no que a outra pessoa falou sobre mim, uma pessoa que nem me conhece, que eu fiz coisas que não são do meu feitio, não é uma coisa que eu faria. Isso é engraçado demais. E aí no momento que eu parei e fiz exatamente o que eu queria, o que eu achava certo, o que eu achava que ia me ajudar naquele momento, as coisas fluíram, todas elas. Isso quer dizer que eu estou livre de preocupações, estou no melhor momento agora? Não, não estou no meu melhor momento, nem de longe. Acho que essa bagunça aqui, eu sou uma pessoa muito organizada, e ter essa bagunça aqui tá me irritando tanto. Isso só prova o quão não ok eu ainda estou, sabe? Mas eu tô quase lá, um dia eu chego lá, acredito que em breve
eu chego exatamente onde eu deveria estar. Mas assim, uma coisa aleatória que eu tenho pensado, sabe? Por que as pessoas ficam nessa de impor fé nos outros, sabe? Ai, aquilo me deixa tão triste. Inclusive, isso me fez refletir. Teve uma aula que eu tive com uma aluna, eu vou fazer um vídeo só sobre aquilo que eu falei pra ela. Que enquanto eu falava pra ela, parecia que eu estava falando pra mim. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Sobre mudar a perspectiva, mas de uma outra forma. Enfim, acho que eu já tô falando demais aqui. Mas é porque eu acho que chegou tudo num ponto, sabe, em que, pô, não faz sentido mais as coisas estarem desse jeito. Enfim, nem sei como que eu vou arrumar isso daqui, gente. Ainda tem tanta roupa. Ai, meu Deus. Enfim, vou botar os biquínis, essas coisas pra cá, que, né? Botei pro lado errado. Botei pro lado errado. Pronto. Bom, eu tô arrumando aqui ainda, vou continuar arrumando. Só não vou ficar falando porque não é muito tempo de vídeo, mas talvez isso seja uma coisa pra vocês pensarem, assim. Vocês já pensaram sobre a fé de vocês? Sem ser uma coisa assim, pensando pelo viés ou de uma religião ou por uma opinião de uma pessoa, ou qualquer coisa desse tipo, sabe? Enfim, eu não gosto dessa ideia de religião. Tem vários amigos religiosos e tal. E eu acho legal pra eles, assim. Acho legal também quando na igreja você tem, tipo, uma comunidade, sabe? Galera da igreja sai junto e tal. Isso é maneiro. Eu acho legal. Mas eu não gosto de igreja, porque parece que impõe o que você deve acreditar ou não, o que você deve fazer ou não. E eu tenho uma fé muito grande. Eu acho que eu tenho uma das maiores fé que eu já vi na minha vida. Porque eu sempre falo, nossa, todo mundo fala, é porque você é muito dedicada, que isso, que aquilo. E eu realmente sou muito dedicada. Mas eu só sou muito dedicada porque eu tenho fé que tudo que eu quero pode acontecer e vai acontecer. Não é só pode, vai. Foi assim com o meu intercâmbio, é assim com a minha vida inteira. Então, é isso, assim, nos próximos vídeos eu vou documentar um pouco mais de como eu estou fazendo para voltar a mim mesma, porque eu preciso. Vai vir um novo mês agora, mês de maio, né? Eu vou gravar um vídeo planejando o mês, porque eu quero realmente voltar a ser a Júlia que eu era, mas incrível como um comentário me desestabilizou total no meio de um caos que eu já estava vivendo. Mas enfim, eu vou continuar arrumando aqui, mas depois a gente se fala. Terminei de organizar tudo, incluindo fazer marmita pra semana, porque esse mês eu não tô comprando a marmita pronta, então eu vou fazer a minha própria comida. Aí fiz as minhas marmitas da semana, aspirei, passei pano na casa inteira, arrumei o guarda-roupa todo.
Ai, tomei um banho, botei a mesma roupa. Porque... Quer dizer, a mesma roupa não. Eu tava com uma blusa de frio. E aí eu botei uma camiseta com essa blusinha por cima. Enfim, aí agora eu tô me arrumando, entre aspas, né? Tô literalmente só fazendo isso. Um rímel, um troço na sobrancelha e talvez um blush. Eu vou na casa dos meus pais almoçar lá. Eu já tenho comida aqui, mas todo domingo, hoje é domingo, todo domingo eu almoço na casa dos meus pais. Passar um tempinho com eles, sabe? Porque o meu pai trabalha todos os dias. E aí, de manhã, de noite, nem o pessoal que mora com ele, nem minha mãe e meu irmão conseguem ver meu pai direito. Mas no domingo, ele só trabalha na parte da tarde. Então eu sempre vou pra hora do almoço. Agora são 11 horas, então já vou por agora. Fico lá um pouquinho com eles, conversando, vendo o que tem de novidade e tal. Aí almoço. Domingo é dia de sobremesa, então a gente come uma sobremesa junto, que minha mãe faz. Minha mãe é ótima com sobremesa. E aí, depois eu volto pra casa pra fazer minhas coisas. E aí, realmente planejar a semana. Porque eu planejo a semana e, como eu falei, eu tenho que reestruturar um pouco a minha vida. Como é o último fim de semana do mês, já vou planejar o mês seguinte, ver tudo que eu tenho pra fazer no próximo mês, metas financeiras, metas pessoais, saúde, profissional, enfim, tudo. Tá meio frio, mas hoje tá um dia bonito, olha. Tanto tempo que eu não venho aqui fora, mas ó, tá um dia bonito. Pessoas na rua. É isso por hoje. Foi um desabafo tanto sobre fé e conseguir limpar tudo. Enfim. Me conta nos comentários o que você achou desse desabafo. Por favor, porque... assim... eu nem sei como explicar. Eu tenho muita insegurança quanto à minha fé, quanto ao fato de não ter de fato uma religião específica e fazer tudo e gostar de tudo e usar tudo. E eu tenho um medo de ser julgada na internet por conta das coisas que eu acredito ou deixo de acreditar. Enfim, eu tenho um certo medinho quanto a isso, não vou negar. Até porque eu falei, teve um vídeo bem nada a ver que a pessoa falou que era falta de Deus o que eu tinha. Então eu não gosto de falar de fé, porque sempre todo mundo fala, isso é falta de Deus. Como se eu não fosse uma das pessoas com mais fé que eu já conheci na minha vida. Mas enfim, mais assuntos para um próximo vídeo. Vejo vocês em breve. Agora a casa está arrumada, tá cheirosa. Eu estou arrumada e cheirosa. Estou pronta para começar um novo mês da melhor forma possível.